Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente em relação às últimas aulas que tivemos. Se vocês perceberam, na última aula nós terminamos o último módulo da apostila 1, ok? Mas antes de entrar na apostila 2, nós vamos fazer uma revisão, ok? Como que funcionará essa aula de hoje então? Nós vamos trabalhar um exercício por módulo, né, para que possamos resgatar alguns conteúdos, beleza? Aí na próxima aula iniciamos a apostila 2. Prontos? Vamos começar então pelo módulo 1, que começa com uma pergunta em seu título, né? O que os historiadores têm em comum com detetives? Então, ao longo desse capítulo, né, foram feitas várias relações entre o trabalho do historiador e de detetives famosos, como, por exemplo, Sherlock Holmes, né? Ao longo do capítulo, vocês aprenderam um pouquinho do que é a história, né, de como ela é feita e de qual a importância dela, né? Por exemplo, nas nossas discussões, vocês entenderam que a partir da história nós podemos conhecer um pouquinho sobre o passado, né, da nossa sociedade e evitar, por exemplo, que alguns erros se repitam, né? E coisas boas, sim, a gente pode repetir, a gente deve repetir, né? Então a história serve para nos alertar, né, enquanto cidadãos, certo? Pessoal, o historiador, assim como o detetive, vocês perceberam que trabalham com pistas, né? Os historiadores, então, trabalham com vestígios deixados pela humanidade, para assim poder reconstruir a história, ok? Essas pistas ganham o nome de fontes históricas, certo? No capítulo 2 é melhor explorado isso. Mas, então, vamos a uma atividade deste módulo para pensarmos um pouquinho sobre esse trabalho que é parecido com o do detetive. Vamos lá. Questão 3. Abram na página 149. Leia o texto abaixo, sobre o estudo publicado em 2013 e responda as questões. Pimenta, especiaria da América. No século XVI, os navios europeus vinham às Américas não só para buscar pau-brasil e algodão, macacos, papagaios, mas também as pimentas, conhecidas como ardidas, dedo de moça, piripiri, tabasco, jalapeño, pimentão e pimenta doce. Originárias das Américas do Sul e Central, eram diferentes da pimenta negra, trazida da Ásia com o cravo, a canela e outras especiarias. Argumentam Christian Fausto e Fabiano Brett, Gisele Cristina da Conceição, que são pesquisadores do Laboratório de História, Ciência e Ambiente da Universidade Estadual de Maringá, com base em relatos de cronistas, médicos e viajantes da época. As pimentas eram usadas no preparo das comidas a bordo dos navios para evitar o escorbuto, que era uma doença causada por falta de vitamina C. Vamos às perguntas. O que o texto revela sobre as cargas dos navios que faziam viagens marítimas entre Europa e Américas no século XVI? Pessoal, tem bastante interpretação de texto nessa questão, né? Mas se vocês lerem com atenção o texto, vocês vão perceber que o texto revela que os navios transportavam pau-brasil, algodão, animais, aves e temperos, como canela, cravo e pimentas. Questão B. Como é possível aos historiadores que vivem em nosso tempo estudar situações que ocorreram há vários séculos? Ou seja, o historiador não estava lá naquele momento, né? Como ele pode escrever sobre algo que ele não vivenciou, né? Então, pessoal, de acordo com o que nós estudamos nesse módulo, vocês percebem que é porque eles estudam pistas deixadas naquela época e que podem ser pesquisadas nos dias atuais. São as fontes históricas, né? Os vestígios que os homens deixam ao longo da história, ok? E por último, questão C. Que pistas esses estudiosos mencionados no texto utilizaram em seu estudo, né? Então, se vocês lerem com atenção, vocês vão perceber que esses historiadores escreveram com base em relatos de cronistas,
médicos e viajantes da época, né? Então, a partir desses documentos, eles puderam escrever sobre como eram essas viagens, ok? Vamos para o próximo módulo? Agora vamos trabalhar um pouco o módulo 2, as pistas escritas e não escritas deixadas pela sociedade. Vocês puderam entender um pouco sobre como são esses documentos que os historiadores trabalham, né? Que eles analisam para construir e reconstruir a história de diferentes sociedades. E que podem ser fontes, documentos escritos e também não escritos. Nem todas as sociedades deixaram registros escritos. E não é por isso que eles não têm história, certo? Então, são diversas formas que os historiadores podem chegar a uma análise da sociedade, ok? Vamos para a atividade 1, da página 154. Até o momento, conhecemos uma ampla variedade de vestígios que, caso um pesquisador resolva investigá-los, poderão fornecer pistas sobre como viviam homens e mulheres do passado. Aquilo que nossos antepassados produziram e o que estamos produzindo ao longo do tempo constitui um patrimônio, uma herança que recebemos e deixamos para gerações futuras. No entanto, um dos grandes desafios que enfrentamos diz respeito à conservação desses vestígios. Preservar esses documentos, manter eles ao longo do tempo. Qual a importância da conservação dos vestígios produzidos pelos homens e mulheres do passado? Por que é importante preservar? Para essa resposta, vocês podem pensar na seguinte situação. Esses vestígios constituem, então, uma herança que recebemos e deixamos sobre a existência dos seres humanos da Terra. Eles auxiliam nas pesquisas que buscam conhecer como homens e mulheres se organizavam, seu modo de pensar, as explicações que criavam para suas dúvidas, as obras que construíam, como se vestiam, quais eram as suas diversões, ok? Também, pessoal, importante vocês entenderem que essas informações, a partir desses vestígios, vão possibilitar que ocorra o trabalho de pesquisa dos historiadores, ok? B. O que estamos fazendo para conservar os vestígios produzidos pela humanidade? Nesse módulo, vocês puderam ver, ao longo da aula, que existem locais que são referências sobre a pesquisa de historiadores. Existem sítios arqueológicos, existem os museus, arquivos, bibliotecas, instituições e lugares que são privilegiados para a preservação desses vestígios, ok? Então, vocês entenderam bastante sobre as iniciativas para a preservação e quais são os prejuízos quando não há uma preocupação em preservar o passado, ok? C. Os recursos e tecnologias digitais são aliados ou inimigos da preservação dos vestígios do passado? São importantes aliados, pois os recursos e as tecnologias digitais ajudam muito na preservação dos vestígios do passado. Os recursos digitais, em especial a internet, ampliam a possibilidade de consulta a arquivos, bibliotecas e museus, mesmo quando vocês não estão próximos a eles. Então, por exemplo, um documento que foi digitalizado pode ter o acesso de qualquer pesquisador de qualquer lugar do mundo, se ele estiver disponível na internet. Tá bem? O módulo 3, as sociedades não têm histórias iguais, vocês perceberam que ao longo da história, várias sociedades foram se desenvolvendo e elas tinham maneiras diferentes de se organizar. Mas nem por isso eram uma melhor ou pior que a outra, apenas eram diferentes, ok? Abram na página 175, na atividade 3. Leia o texto a seguir. Come-se aipim em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, mandioca
em grande parte do sul e do sudeste, e macaxeira em quase todo o nordeste. Não temos apenas a constatação de que a mandioquinha vire batata baroa ou batata salsa, a depender da região. A hipertrofia, tem ali embaixo então, o significado, crescimento exagerado, excessivo. A hipertrofia da identidade ocorre quando você acha errado ou estranho que o outro tenha um nome incorreto para algo que você conhece de outra forma. A identidade regional é faca de dois gumes afiados. Positiva, marca uma fronteira para que eu seja mais autêntico e não um papagaio do que imagino ser o correto dos grandes centros. Negativa, ela protege preconceitos graves, inventa glórias e importâncias inexistentes e pode até oprimir terceiros. Identidade une e pode conter ódios para serem projetados na diferença. Considerando o texto, responda as questões. Qual é o lado positivo do etnocentrismo? O que é o etnocentrismo? Considerar a sua cultura superior à do outro, mais importante do que do outro. Tem lado positivo? A gente consegue enxergar sim. Seria a valorização da própria cultura e o fato de que as pessoas sejam autênticas em sua cultura, sem sentir a necessidade de ficar imitando outras. Mas para por aí, Qual que é o lado negativo do etnocentrismo? A partir do momento, então, que ocorre uma desvalorização ou não aceitação de práticas culturais diferentes da sua, além do estímulo de preconceitos, invenções de glórias e histórias inexistentes sobre a própria sociedade, aí já é algo bastante negativo. Explique a afirmativa. Identidade une e pode conter ódios para serem projetados na diferença. Pessoal, aqui a gente consegue perceber a partir do texto e do que nós estudamos que as pessoas podem usar a identidade cultural para se unir a pessoas semelhantes e juntas cometerem ações de ódio contra quem é diferente. Então nós sabemos que isso é algo bastante negativo e deve ser combatido. Vamos para o módulo 4, a origem dos humanos. A gente descobriu um pouquinho sobre como surgiram os primeiros homens, onde surgiram e como eles se desenvolveram, desenvolveram suas habilidades. Para isso surgiu a atividade 2, página 182. Sobre a capacidade de controlar e produzir fogo, o historiador Yuval Noah Harari escreveu o seguinte: já há 800 mil anos, algumas espécies humanas faziam uso esporádico, ou seja, espaçado, sem regularidade, do fogo. Por volta de 200 mil anos atrás, os antepassados do Homo sapiens usavam o fogo diariamente. Já teve uma mudança de hábitos. Os humanos agora tinham uma fonte confiável de luz e de calor e uma arma letal, ou seja, que pode provocar a morte, contra os leões à espreita, que estavam de tocaia, escondidos. Alimentos que os humanos não conseguiam digerir em sua forma natural, como trigo, arroz e batata, se tornaram itens essenciais da nossa dieta graças ao cozimento. Cozinhar matava germes e parasitas que infestavam os alimentos. Também passou a ser muito mais fácil para os humanos mastigar e digerir seus alimentos favoritos, como frutas, nozes, insetos e carniça, se esses estivessem cozidos. Com base no texto e na observação da ilustração acima, identifique a possibilidade de uso do fogo pelos nossos antepassados. O fogo, então, possibilitou aquecer, proteger, iluminar, cozinhar e afastar animais que ameaçavam eles no dia a dia, de acordo com o texto, ok? B. Como o uso do fogo pôde alterar a relação dos humanos com a alimentação? Sem a utilização do fogo, os alimentos eram utilizados, consumidos em estado natural. Então eram duros, difícil de ser digerido. Com o uso do fogo, esse consumo foi muito mais fácil. Com o cozimento, possibilitava também limitar germes e parasitas que estavam presentes no alimento. Ok? Então o fogo foi importantíssimo para a evolução do ser humano. E por último, tá fresquinho aí na memória de vocês, o módulo 5, múltiplas experiências.
Vocês aprenderam a diferença sobre politeísmo e monoteísmo, né? As formas de religião que surgiram nas sociedades, né? Vocês aprenderam também sobre o desenvolvimento das primeiras vilas que deram origem a cidades, que deram origem a grandes civilizações, né? Abram aí na página 203, questão 1, é um teste. Vamos lá. Leia a seguir as afirmativas sobre o politeísmo e o monoteísmo. 1. São formas de religião, né, de religiosidade, que existiram e continuam existindo em diversas formas de crenças. Verdadeiro, né? Então, verdadeiro. Temos aqui, sabemos que existem há muito tempo e ainda existem religiões monoteístas e politeístas. Os politeístas creem em várias divindades e os monoteístas creem em um Deus único. Verdade, né? Poli quer dizer vários, né? Teísta, Deus, então vários deuses. Monoteísta, mono quer dizer um, teísta, né? Deus é um único Deus. Então 2 está correto. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, entre outros, são exemplos de religiões monoteístas. Também é verdadeiro, tá? São afirmativas corretas, então sobrou só a D, né? 1, 2 e 3 estão corretas. E chegamos ao fim da aula de hoje. Hoje foi um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Espero que tenham aproveitado essa revisão, né? Assistam novamente depois esse vídeo no YouTube, né? No Facebook. Caso tenham ficado com alguma dúvida ao longo da aula, tá? Refaçam esses exercícios se for necessário, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas, ok? Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Semana que vem começamos o caderno 2. Tchau, tchau!